ver depois. Tá gravando agora, né? Então, como eu estava dizendo, desejar as boas-vindas para vocês, principalmente porque, para mim, é muito importante esse processo, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe da importância que a mentoria Ousadas tem para mim. Lá atrás, em 2018, quando ela se tornou real, com marca, com várias coisas, né? Quando eu estruturei mais a mentoria Ousadas, porque antes eu já dava mentoria, mas não em grupo, exclusiva para mulheres. Eu comecei um processo chamado Lidere-se, que a Aline participou, né, Aline? Que Uhum. por coincidência só tinha mulheres no grupo, mas eu divulgava para todo mundo, era mais geral, que começou antes, mas quando eu decidi realmente fazer a mentoria Ousadas, isso foi em 2018, com um desejo de realmente mudar a estrutura desse mercado que cerceia a nossa autoconfiança para liderar. E eu comecei a estudar sobre isso, sobre autoconfiança, sobre liderança feminina e perceber que, principalmente, quando uma mulher está em evidência, mesmo que ela tenha todos os elementos, certificados, formações, oportunidade, quando essa mulher chega nesse lugar de evidência, ela ainda se sente menos capaz. E eu comecei a me perguntar, poxa vida, tem que ter alguma coisa que se faça para mudar essa realidade, né? Foi daí quando eu comecei a ter contato com números que evidenciavam é, a distância de mulheres em lugares de liderança. Isso mexeu muito comigo. Até então eu não tinha visto dados. Quando eu me deparei com dados que diziam que, por exemplo, é, mulheres negras em cargo de liderança, menos de 1%, né? Às vezes 18, 20%, dependendo da pesquisa, em relação à mulher no geral, né? Isso mexe comigo até hoje e é isso que me motiva. Esse é o meu propósito tomado forma e que feliz que eu sou de poder fazer isso e sempre reunir um grupo de mulheres que estão dispostas a se ajudar, a compartilhar conhecimento, a trocar, porque é disso que é feita a mentoria Ousadas. Vocês não têm só a mim, Tati Nascimento, como referência, vocês terão cada uma de vocês, né, nesse processo, que estão participando desse processo, como referência. Eu gostaria muito que vocês assimilassem isso, que é a base de tudo aquilo que a gente vai fazer aqui. Sem esse olhar genuíno e cuidadoso com a outra pessoa, a gente não consegue o objetivo que a gente quer com esse grupo, tá? Eu fiquei até feliz, né? A Aline compartilhou uma vulnerabilidade dela que logo de cara e ela já recebeu esse calor. E é sobre isso, tá? E antes de continuar, eu quero chamar a Fred para me contar como é que foi essa virada. Já sei que teve casamento, que teve tudo. Me conta um pouquinho. A gente já falou um pouquinho aqui de como é que foi a virada de ano, só para a gente, né, quebrar esse gelinho aí um pouquinho para você falar um pouco antes da gente começar com tudo essa mentoria. Boa noite. Boa noite, gente. Nossa, essa virada, sei lá, Tati, foi meio conturbada. Mas Intensa, né? eu fiquei em casa mesmo. Nossa, foi bem intensa. Eu fiquei em casa, eu acho que depois da virada eu tive umas crises de ansiedade que foram bem fortes, assim. Mas estou assimilando. Eu faço aniversário em janeiro, então o ano não começou ainda para mim. Eu Terça-feira, tô né? nessa. Não, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Acho que é dia 16, se eu não me engano. 18. 18. Gente, eu tô perdida no calendário, viu? Eu tô dizendo para você, Eu, semana mas eu que acho vem. que é isso. Eu tive meu tempo de sentar, meditar, né, fazer o balanço e entender como eu queria entrar nesse ano. Que Isso é legal, importante. que bom. Bom, e agora eu gostaria muito que vocês se apresentassem, né?
vocês falassem um pouco da sua história. Eu vou dar 2 minutinhos para cada uma, para vocês realmente conseguirem aprofundar um pouco mais. Eu gostaria que vocês contassem um pouco de quem é você, para além do seu crachá. Quem é você, para além do seu crachá? E depois você pode falar mais, né, da sua profissão e também o que que te trouxe até aqui. Por que que você considera que esse espaço, que essa rede vai te impulsionar em 2024, tá? Eu vou começar, eu vou começar por ordem alfabética. Vamos ver se eu consigo aqui. Aline, vamos começar, Aline. Quem mandou tem que falar com sua mãe. Tem que falar com sua mãe. Em ordem alfabética, não tem pra onde fugir. Quem é a Aline para além do crachá? Bom, a Aline, mãe de 3, eu acho que é o meu. Yuma está aqui. Pronto. Eu acho que é a minha maior referência, digamos assim, a maternidade me transformou muito. Porém, eu tenho a questão da maternidade, mas a questão de ser viciada no trabalho, apaixonada por trabalho, ou realizada no trabalho, enfim. Eu não sei ser só mãe. Para mim, o trabalho é muito importante, a carreira é muito importante. E o cachorro começou a latir bem agora, não é só porque eu tô falando, acho que tá ouvindo minha voz. Não, tá tranquilo. Tá. Bom, então, sempre empreendi, né, desde os 22 anos. E agora, esse ano, me apareceu uma oportunidade. Não sou CLT, mas trabalho para uma empresa, né, dentro de um contrato PJ, mas é a primeira vez que eu trabalho para alguém. E vou aproximar mais. E daí tenho agora outros desafios, né? Tentando agora administrá-los. Vim para esse desafio, acho que por N questões, mas principalmente financeira, né? De ter outra vivência financeira, ter um controle maior, né? Uma estabilidade maior. E tá sendo legal. Tá sendo um desafio bom. Qual é a área que você está atuando agora, Aline? Adivinha? Alimentação. Restaurante. Tô gerenciando 2 restaurantes. Beleza. São restaurantes envolvidos com a área de turismo, porque a empresa de Curitiba, né, eles têm Salto é, e tu até salto. e tu é Salto. É. Então tem o trem, Assessora né? para assuntos de memória, entendeu? Isso sim, Viu? que é difícil. Elas sabem que eu preciso, que a memória falha. Mas é isso. Estou gerenciando 2 restaurantes, fazem 6 meses. N coisas aconteceram nesse meio tempo, mas tá sendo bem legal. Ver os resultados surgirem para mim é legal. E você está Então, estou morando em realizada. Itu. Estou morando em Itu. Eu acho que, acho que eu não saio daqui nunca. A Aline já participou de outros processos de mentoria comigo, inclusive presencialmente, enquanto eu estava lá em Itu, né? Eu morei em Itu durante 5 Né? anos. Não sai mesmo. Muito bom. E aí, vamos lá, né? Fred. É a ordem alfabética, não tem nada a ver Não, com. não acredito, eu tava aqui, ó, esperando o B, C, eu tava aqui de boa. Ah, então, nossa, o que que eu tenho que falar? Tudo sobre você. A gente está aqui para saber tudinho. Lindo, vamos lá. Quem é a Fred? Eu sou uma grande leitora, uma grande pensadora. Eu tenho um pensamento muito acelerado e eu acho que uma grande habilidade é conseguir me colocar em terceira pessoa. Então, eu acho que eu consigo enxergar as coisas de diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas. E geralmente eu sou a amiga que todo mundo liga para resolver pepino, para pensar em como se sair de alguma situação. Eu sou essa amiga. Eu gosto muito de escutar, uma
coisa natural. Eu adoro passar tempo com outras pessoas, conversando, escutando. Eu adoro dançar também. Faz um tempo que eu não danço, mas eu adoro dançar. A cozinha é minha arte. Eu vi ali me falar de restaurante. Não sou profissional, mas é um lugar onde eu crio, escrevendo e depois cozinhando. É um lugar quando eu tenho uma ansiedade ou quando eu preciso de inspiração para escrever, geralmente eu estou na cozinha. Que mais? Eu acho que atualmente eu estou num processo pessoal de identidade na sociedade. Eu estou meio me entendendo como uma pátrida, então é todo um processo também. E, mas Porque é você isso. veio de Eu outro adorei duas. país. Conta um pouquinho pra gente, que isso é muito legal da sua história. Então, eu nasci no Haiti, morei na República Dominicana e depois eu vim para cá para fazer meu mestrado e depois, né, acabei morando, casando e fazendo a vida. Eu acho que eu tenho essa busca permanente do meu lugar, que não é um lugar físico. Então, eu sempre estou precisando voar, né? Eu acho que chega o momento que me dá essa ansiedade de qual que é o próximo destino. Inclusive, eu estou nessa fase atualmente de onde que é o próximo destino. Com Já a tem Aline também, tem algum vislumbre desse novo lugar? eu acho que tem. Eu acho que tem. Como a Aline, eu adoro trabalhar. Eu acho que para mim o trabalho é mais do que receber um salário, é minha forma de servir, de ser útil. Então, que eu acho que é uma loucura, né? Que é a razão pela qual eu estou procurando a mentoria, porque pela primeira vez, uma das minhas grandes mudanças não foi a causa de trabalho, porque geralmente eu mudo de país, de cidade, por causa de trabalho. E dessa vez foi por causa do meu relacionamento, coisas que eu falei que eu nunca faria na vida. Mas aí eu acho que tem todo esse entendimento de querer outras coisas para além do trabalho, para além do mundo intelectual. Está sendo um desafio. Legal, muito bom conhecer um pouco mais essa história. E aí, vamos lá para Dona Karina. Ah, então, prazer, eu sou a Karina Carvalho. Algumas das meninas falaram um pouquinho das suas vulnerabilidades, então eu vou começar por aí, né, que é para a gente se aproximar. Eu tenho 33 anos e ano passado eu fui detectada como TDAH. Para mim, isso está sendo um desafio, porque eu estou tomando medicamento, mas eu ainda estou me entendendo com os medicamentos. E aí tem um momento que ele dá muito gás, e eu acho que nem o meu corpo aguenta todo esse gás. E aí tem gás na cabeça, mas o corpo não aguenta, então tô aí tendo que equilibrar. Outra vulnerabilidade, tô aprendendo a dirigir, então comprei um carro ano retrasado. Tirei a habilitação no ano passado. No ano passado, tinha o carro, fiquei aí 2 meses elaborando o luto, mas consertei o carro e agora estou dirigindo. Então, final de semana, eu sempre tenho muitas amigas que estão super dispostas a dirigir comigo. E semana passada eu andei 3 vezes durante 10 minutos sozinha no carro, que para mim isso é uma conquista. Mas é isso. Amanhã eu vou tentar ir na manicure de carro, que também é aqui do lado. Enfim, é isso. Mas eu sou a Karina, sou recrutadora, trabalho com RH, sou psicóloga, amo meu trabalho. Eu vi que aqui, o que que vai ser? As meninas estão todas falando que gosta de trabalhar, gosta de trabalhar. Eu também estou nesse pique, eu amo trabalhar. Se deixar, ainda mais com medicamento, eu trabalho até 10 horas da noite. Então, eu estou tentando agora equilibrar um pouco isso, que para mim é muito difícil. Também, né, fiz uma mentoria maravilhosa com a Tati, e com isso eu consegui iniciar minha consultoria, então, que se chama Conecta Cá. Então, eu dou consultoria de entrevista, de LinkedIn, dou dicas de carreira, e eu iniciei no ano passado, e foi assim, bombou no ano passado. A consultoria, ela me surpreendeu assim em todos os requisitos, e que me ajudou a crescer muito no trabalho também, porque as pessoas começaram a ver o que que eu estava postando, com isso começaram a me chamar para fazer parte de alguns eventos, de algumas reuniões. Então é isso. E por que que eu estou aqui? Estou aqui porque eu estou almejando aí um novo cargo e eu quero me preparar para esse cargo. No ano passado,
minhas já estavam me preparando, e eu passei, assim, diversas dificuldades por ser mulher preta. Por mais que a minha empresa é uma empresa, assim, que tem um áudio de diversidade, mas muitas pessoas ainda querem podar a gente, muitas pessoas ainda têm aquele jeitinho, né, de ai, não é nada pessoal, mas queria que outra pessoa cuidasse. Então eu tive bastante dificuldade com isso e até fui procurar desesperadamente a Tati. E a Tati só falou, me acolheu, claro, mas também falou: olha, Cá, compartilha com outras pessoas, se conecta com a sua comunidade. E eu fiz muito isso e continuo fazendo, principalmente com pessoas de cargo de gerência. E aí eu tô conseguindo aí me desenvolver, mas estou aqui para me desenvolver nisso também. Então é isso, pessoal. Prazer. Adoro, adoro a energia da Karina. E foi muito interessante esse processo, antes de passar para a próxima, porque a Ká chegou para a mentoria com um desejo de aumentar a renda, né? Ela já é recrutadora, ela já tem um trabalho estabelecido, mas a gente não precisa e não deve contar apenas, principalmente quem é CLT, né? Porque a pessoa que é empreendedora, ela também precisa, empresária, ela precisa diversificar as fontes de renda dela, né? Criar um produto, um serviço novo, enfim. Não colocar a sua energia apenas numa direção, né? A gente precisa ter essa mobilidade. Mas quem é CLT também precisa fazer isso, né? A gente está vendo aí várias demissões em massa de empresas que estão estabelecidas no mercado, e quando isso acontece, ninguém quer saber o quanto você ama trabalhar nesse lugar. É ou não é? Ninguém quer saber o quanto você ama aquele lugar, sair da sua casa e fazer esse movimento para estar naquele lugar. Ninguém quer saber. Então, assim, é preciso que você comece a olhar para o que você tem de necessidade para direcionar os seus passos, direcionar o seu planejamento para conquistar a sua autonomia financeira. E isso pode ser feito através do compartilhamento do seu conhecimento, que foi o caso da Cá com a Conecta. Ela já é recrutadora, ela gostaria de se posicionar, né, melhor nas redes. A gente fez um trabalho de posicionamento nas redes, de estruturação de um conteúdo, e as pessoas que já estavam ali acompanhando, né? Elas fizeram parte. Quantas consultorias você vendeu ano passado, Cá? No ano passado, eu comecei a atender em fevereiro e eu fechei 26 consultorias. E algo que é bom destacar, né, que eu não gastei nada, né? Não me gerou custo algum, porque eu sempre atendi online. Então, é possível. é, Ela não gastou nada. Tem pessoas que, a depender do conteúdo, é muito importante falar isso, né? Porque a gente pega uma referência, mas isso não acontece com todo mundo, né? Depende do conteúdo, do objetivo, enfim, tem uma série de fatores que a gente vai falar mais à frente. Mas o importante de você entender aqui é: reflita o que você está fazendo com o conhecimento que você está adquirindo ao longo de anos. Será que você está pegando e desperdiçando esse conhecimento? Será que alguém está lucrando com esse conhecimento e você não está? Outro dia eu escrevi até um post sobre isso nas redes sociais, né? Mas comece a refletir sobre isso, tá? Aí Karina chegou hoje e falou assim: Tati, tô sem tempo, tá bombando o negócio, eu vim de 26, quero vender 50. Eu fiz: calma, calma, minha filha, você tá querendo tempo e tá querendo vender 50? Não, de repente tem outras formas de escalar esse produto, né? Esse serviço que ela já tem, tá? Só para acender aí uma luzinha para vocês ficarem atentas a isso. Pauli. Boa noite, mulheres. Muito bom estar aqui de volta. Muito Estar aqui de bom. novo. Eu sou Pauliene, eu sou filha do Paulo e da Edilene, sou neta do Manuel e da dona Neuza, do Sebastião e da dona Maria Clara. Esses últimos são os meus avós paternos, eu não os conheci, mas sinto a presença deles diariamente, assim,
todo o meu vínculo com a natureza, com as plantas, que vocês vão ver que é muito nítido, assim, e é diário, vem deles, né? Vou seguir o mesmo ritmo de falar sobre as vulnerabilidades, começar, né? E vou falar que uma das vulnerabilidades que me fizeram cair muito e me fizeram desistir, tentar desistir várias vezes, foi um diagnóstico que eu tenho de transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade borderline. Eu não sei se vocês conhecem, mas o borderline, né, é bem é bem difícil, né, lidar com ele, assim, é complexo demais, assim, é bem difícil mesmo. E eu fui internada em 2022 por causa disso. Fui para uma clínica psiquiátrica e fiquei lá cerca de 50 dias. E isso me fez praticamente desistir do meu propósito, que é cultivar plantas, e mostrar ao mundo que ele pode ser sustentável a partir do cultivo de plantas, né? Mas eu descobri também que fazendo o tratamento corretamente, me entendendo nesse diagnóstico, porque o personalidade é uma personalidade, então tem como eu mudar, não tem como eu tirar, né? Sou eu. Mas eu me compreendendo nisso, eu poderia modificar e ser melhor. E foi isso que eu fiz, né? Eu acolhi tudo isso, eu tomei para mim tudo isso. E tenho uma autocompaixão muito grande nos meus dias mais difíceis, né? Seja nos dias de crise, nos dias de euforia. Então, tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo tem sido bem amoroso comigo vivenciar essa experiência, né? Eu sou companheira do Daniel, que é um homem incrível, que eu achei que eu nunca ia encontrar, um homem ou uma pessoa que me amasse, que cuidasse tanto de mim. Eu encontrei Daniel, um homem muito especial, uma pessoa muito incrível, parceiro mesmo. E sou mãe do Denilson. Denilson é um menino que eu conheci quando eu fui para Moçambique. Eu fui para Moçambique em 2019 e ele me fez mãe, né? Eu costumo falar que aqui no Brasil as pessoas falam que eu sou madrinha, né, dele, sim, mas é um sentimento de maternidade e de mãe e filho muito gostoso que eu experiencio com ele desde 2019. Sou batuqueira de maracatu, sou apaixonada por tudo quanto é tipo de cultura afro. E o meu trabalho eu vou falar depois. Eu vou falar mais porque eu É um trabalhei exercício, muito hoje. é um exercício, É muito um bom. exercício. Vai lá, Ive, adorei. Oi, gente, eu sou a Ivone. Enfim, estou aqui pensando em várias coisas para falar já também, mas para falar um pouco mais de mim, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de dançar, também sou aí do batuque, gosto de percussão, sei tocar bateria, e desde o começo do ano passado eu comecei a fazer aula também de Ilu, que é um tambor lá de Pernambuco, e, enfim. E gosto muito de música, isso me levou ser DJ, que depois também falo um pouco mais disso, mas coleciono discos também. Eu gosto bastante, assim, de viajar e estar em contato com a natureza. E aí, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa festeira que gosta de festa, então eu tenho esses paradoxos do tipo, eu gosto também de estar sem ninguém, sem internet, sem nada, tipo, no meio do mato, ao mesmo tempo que eu gosto de estar no meio de gente, dançando e tal. Mas também eu sinto que quando eu estou num lugar que eu me conecto, eu gosto muito também de estar em festas que tenha algum vínculo cultural, então, sei lá, samba de roda, capoeira, batuque, carnaval. Mas eu sinto que é como eu estou ali junto às pessoas, né, dançando e tal, ao mesmo tempo que eu estou no meu mundinho, assim, conectada, assim, comigo mesmo, sabe? Então, eu sinto também que eu
às vezes, eu lembro, assim, de muitas vezes eu ir com amigos para balada, essas coisas, né? A pessoa ficava no fumódromo e eu ficava lá dançando sozinha, né? E isso também acho que com o tempo eu percebi também que eu não faço depender de outras pessoas para fazer as coisas que eu gosto. Então eu saio muito sozinha também. Hoje em dia menos porque eu tô namorando, assim, tô num relacionamento há uns 4, 5 meses, mas eu sempre tive esse input, assim, do tipo, se ninguém quer ir comigo, eu vou sozinha. Só que ao mesmo tempo eu sinto que às vezes eu fico tanto nessa coisa, tipo, eu só vou, que às vezes eu esqueço também de trazer, de estar com umas relações, né, estar mais próximo de amigos também e ter essa continuidade de relações de amizade. Então eu tenho uma certa dificuldade até um pouco com isso, assim. E eu acho que talvez tenha um pouco da questão de onde eu me sinto esse pertencimento com quais pessoas que eu sinto que eu tenho uma conexão mais intensa. Então, eu tenho uma dificuldade, nem todas as pessoas, e eu sinto que vou me conectar mais. Então, essa relação de amizade e relações com outras pessoas sempre para mim é uma questão que até converso em terapia, assim. Então, já falando um pouco de vulnerabilidades aqui. Eu estou no momento, assim, que eu estou fazendo muitas coisas. Em relação ao trabalho, assim, já passei por uma jornada assim, apesar de eu ter uma cara nova, as pessoas acham que eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 35. E aí já passei por muitas coisas assim em relação ao trabalho, mas agora eu estou trabalhando numa consultoria, que eu sou PJ também, mas acaba sendo quase como ali um trabalho CLT. Mas, ao mesmo tempo, no ano passado, eu estava trabalhando, enfim, estava trabalhando no Nubank no começo do ano. Aí eu saí de lá e no ano passado eu me abri mais para discotecar, porque já era uma coisa que eu fazia um pouco nos finais de semana, tempos livres, também como... Na verdade, começou como um hobby, mas aos poucos isso foi se profissionalizando e isso tornou quase uma renda extra mesmo, né? E aí fui querer tentar ser mais artista e do tipo, vou tentar isso aqui. Senti bastante dificuldade, porque aí você tem que ver que não dá para ser só artista, você tem que ter também fazer o comercial, se vender, ter o marketing pessoal, então eu senti dificuldade nisso também. E isso também me fez um pouco, putz, mas eu só queria que fazer o som, eu não queria ter que me vender também, enfim, fazer todas as outras coisas administrativas que você precisa fazer, e que não é fácil também A vida ser real do artista no Brasil, empreender, assim. né? Exato. E não é fácil também, assim, né? Em relação ao que eu também ganhava antes para o que eu estava disposta. Eu tinha lá uma reserva que eu conseguia ali experimentar e ver o que acontecia. Mas, assim, esse ano passado foi de muitas mudanças do que eu estava planejando para coisas oportunidades também que apareceram, coisas que foram mudando no meio do caminho. Então, eu acabei comprando um apartamento. Surgiu a oportunidade de eu comprar um apartamento, até de certa forma, começou com uma ajuda familiar, mas eu tô, assim, muito envolvida nisso financeiramente, né? Isso foi só como uma oportunidade mesmo, e aí eu falei, não, beleza, vou entrar nisso. E aí, antes eu estava morando com uma amiga, que aí não, ela ia morar com a namorada, então eu falei, vou ficar então morando sozinha, mas isso durou pouco tempo. E aí já, quando eu comprei o apartamento, eu falei, vou ter que morar agora com a minha mãe para poder conseguir pagar esse financiamento, né? E eu lembro também que no começo do ano passado eu tive também crise de ansiedade, e eu acho que foi várias questões, né? Tipo, estava sozinha no apartamento, questões de amizade, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí enfim, no decorrer do ano, assim, também peguei os freelas, né? Porque eu não estava trabalhando, só que aí agora eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Estou tocando, estou Nossa. fazendo freela e estou trabalhando na empresa, enfim, na consultoria. Então, agora, eu acho que assim, o que eu vim, né? Eu já tive há um tempo, assim, muitos anos atrás, eu tive a vontade de ter a minha empresa e ser uma empreendedora. Então, já tive ali, né? Como eu sou designer também, então já tive vários trabalhos fazendo freela. Eu sempre fui fazendo esses trabalhos paralelos para ter renda extra e tal.
E aí eu tinha a intenção, na verdade, de empreender, mas não como, quer dizer, fazendo também esse projeto de design, mas era mais conectado a fazer alguns produtos, talvez próprios, Uhum. conectados à sustentabilidade, também um pouco ali à natureza. Minha mãe talvez estaria comigo também nessa, fazendo, não sei se bem cosméticos, mas está ali Já vai naquele, juntar com a Paula, hein? assim, muitas coisas a gente pensava de produtos e também revenda, enfim, a gente, tipo, ficou com isso, acho que ficou guardado, assim, tem isso Uhum. engavetado, que é um projeto. Aí tem essa questão de agora eu ter pego esse projeto que é freela, só que é uma coisa gigante, e inclusive é para um consulado dos Estados Unidos, que é para uma. Enfim, eu tava assim, não, eu vou construir tudo sozinha, mas eu percebi que o projeto é muito maior do que Muito eu maior. imaginava. Em relação a. Eu acho que a minha dificuldade, na verdade, é mais de gestão, assim, sabe? De Uhum. gestão de tempo, principalmente. Sim, E foco aí, mesmo enfim, no são que você coisas quer que eu fazer, tô. né? Sim, coisas que eu tô aprendendo, tá dando certo, mas ao mesmo tempo me dá um pouco de ansiedade, né? Uhum, eu E entendo. aí, semana que vem começa a minha obra para adicionar todo esse caldo, assim. E aí eu tenho também essa dificuldade de gestão financeira. Eu acho que todas esses ingredientes se juntam, assim, e aí por isso que eu vim para cá, para me manter um pouco mais centrada nas coisas que eu quero fazer, né? Uhum. Eu acho que no último ano também mudei muitas coisas. Enfim, por gostar de festa, ser DJ e tal, só que eu diminui bastante isso para diminuir gastos também. Isso, de certa forma, também acabou diminuindo um pouco o relacionamento com algumas pessoas que eu tinha, que era muito nesses Nessa ambientes, vibe, né? né? E aí, É. estando mais focado em projetos meus, assim, Sim. vejo um pouco essa dificuldade, assim. E eu vou pegar até o gancho de tudo isso que você falou para levar a atenção de vocês para o desplanejamento. Vocês já ouviram falar em desplanejamento? Já? Que bom, porque a gente está muito voltada a pensar, nós estamos muito voltados a pensar o que que a gente quer fazer, o que que a gente, qual é o próximo passo, e a nossa mente vai de ansiedades em ansiedades até potencializar questões que para nós vão se enraizando até que a gente não sabe mais para onde, quem a gente é. E eu quero sugerir para vocês fazer um exercício de desplanejamento, ou seja, ao invés de pensar no que você vai fazer ou qual é o próximo passo, eu queria que vocês pegassem aí papel e caneta, respirassem fundo. Eu estou procurando aqui, sabe o quê? O compartilhamento do som que o Zoom me tirou de mim. Não sei mais onde é o botão, não estou conseguindo encontrar. Alguém ache para mim esse botão, porque eu não estou conseguindo. Já olhei em todos os lugares, ele não me mostra. Qual Lá compartilhamento embaixo. Onde? compartilhar a tela, não é esse? Verdinho? Do som? Mas eu não estou Ah, do achando. som. É, do som. Porque tinha antes aqui, compartilhar som do computador, e agora não está me aparecendo. Verdade, né? Ah, aqui, peraí. Peraí. Deixa eu ver se é isso. Será Muita. que é? Não tá, gente. Eu vou tentar compartilhar uma coisa agora. Eu vou compartilhar e vocês me dizem se vocês estão ouvindo, tá? Vocês estão ouvindo minha voz? Estão, né? Isso, vocês estão ouvindo? Sim, sim, sim. Estamos. Brasil, é isso. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Aliás, solta o papel e a caneta ainda. Agora que eu consegui compartilhar o som, eu consigo fazer tudo que eu estava planejando. Senta confortável na cadeira. Senta confortável, bem gostosinha na cadeira. Fecha um pouco os olhos e vai acompanhando a música. Vai acompanhando quais são as emoções que vão gerando, né? Que estão chegando em você, tá? Então vamos lá. Estão ouvindo? Sim. Ótimo.
Deixa a respiração bem funda. Vai soltando o ar devagar pelas narinas. Relaxa. Tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Tenta relaxar os Fiz ombros, em mim a uma fisionomia. faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Vamos girar a cabeça em torno do pescoço, relaxando a nuca, cervical. Passa para um lado, para o outro. Quantas vezes você precisar. Quero me curar, Devagar, sem pressa. quero me curar de mim. Entrando em contato com o seu corpo, com a sua respiração, emoções, Quina e pianinho, pensamentos. fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade. Finaliza, deixa a que cabeça no destrói as centro. relações. Mexe os ombros agora, faz um Pra movimento me bem encher do que circular. importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, Esse movimento que você grão de precisa para areia, soltar mais as boba e tensões. preconceituosa. Ouça o seu corpo. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco. Agora fica bem quieta, só sei respirando. que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Muito bem. Você já tinha escutado essa música antes? Não? O que você sentiu? Já, Sentiu? Oi? me desculpa, é que eu falei que eu já ouvi. Já ouviu? É linda, eu gosto muito dessa música. Sim, É, E gosto dela porque ela nos convida a, a olhar para essa vulnerabilidade, a acolher essa vulnerabilidade. Nós somos mulheres com muitos defeitos. Somos. Somos mulheres com muita potência. Somos. Mas, na maioria das vezes, a gente escolhe ou é levada a prestar atenção apenas no que não está muito legal, né? E a gente esquece de olhar para tanto de coisa massa, o tanto de coisa incrível que a gente já realizou. Porque a gente está sempre o quê? Olhando para frente, para o próximo passo, o tempo inteiro, sem sequer celebrar aquilo que você já conquistou.
Vocês se sentem assim? Alguém quer compartilhar alguma emoção, alguma coisa que veio ao longo desses minutinhos que a gente ficou mais quieta? Teve alguma, sabe, ai, me dá uma agonia ficar quieta, olhos fechados. Eu era assim, eu era essa pessoa que Eu não não consigo, conseguia me entregar. Você não conseguiu, Aline? não consigo, não. Mas também porque você está com outras pessoas aí, né? Chamando a sua atenção. Mas tá sendo de dia a dia, assim, sabe? Me Uhum, irrita. é. Essa Já inquietação, ela às vezes precisa desse lugar seu. Aquela coisa, né? A Ivy estava falando, né? De às vezes tenho dificuldade de estar com mais pessoas, assim. Eu gosto de ficar na minha. Às vezes é importante. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que encontrar aí o ponto. Quem mais? Ninguém mais? Quer compartilhar? Para mim foi uma confirmação, assim, de um momento que eu estou vivendo, de fazer as coisas no meu ritmo, que é um ritmo mais lento, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, e essa música sempre me traz isso. Toda vez que eu ouço, ela me remete a fazer as coisas com lentidão para curar da aceleração que está lá fora, assim. Foi Isso. bom agora, né, Retomar, reviver né? isso. Uhum. E é esse o Acho que para mim convite. foi bom também. Ai, desculpa. Não, pode falar, Para pode mim falar. foi bom também esse momento de relaxar, porque é até uma coisa que eu tenho pensado, assim, bastante disso, do tipo, quanto que eu não estou conseguindo parar e relaxar. Porque eu sempre tive também isso de criar várias atividades para fazer, tipo assim, comecei uma coisa, já tem outra e não O sei o que e tempo do tal. ócio não existe, né? Mas, é exato, só que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tem um tempo, tipo, eu tenho um tempo mais lento também para fazer as coisas. E aí eu fico ansiosa, não, mas eu tinha planejado para fazer isso em 30 minutos, eu tenho que fazer em 30 minutos. Entendi. Tem uma cobrança também, né? Uhum. E esse é um convite que eu faço para vocês, justamente para você conseguir, primeiro, identificar do que você quer se curar. O que que você precisa se curar? E essa cura, esse foco na cura, não quer dizer que. Eu queria que você levasse a palavra cura para um contexto positivo, que é justamente avançar, desenvolver, resolver aquilo que pode ser melhorado, né? Transformar. E eu queria que você trouxesse, Fred, nem sei se eu posso fazer isso, né? Falando das palavras, mas eu gosto muito de dar contexto, novos contextos às palavras. Você, como pensadora, você vai me ajudar nisso aí, viu? Adoro. Uma pessoa que gosta de ler, começa a criar, imaginar um monte de coisa. Eu também sou essa pessoa da leitura, né? De imaginar o poder que essa palavra tem para além dos padrões que foram construídos para ela, né? Então, quando a gente fala sobre cura, nesse contexto que eu quero trazer para vocês, é de vocês olharem, tá, eu tenho determinada vulnerabilidade que está me impedindo de avançar. E eu quero me curar disso. O que é? Anote aí para você agora, só para você ficar com isso presente. Enquanto você anota, eu preciso te lembrar. Talvez você já tenha percebido. A mentoria Ousadas, ela é uma mentoria de liderança, mas ela não é a mentoria de liderança que talvez você imaginasse que fosse. A mentoria Ousadas vai trabalhar a sua liderança de dentro para fora. Vai trabalhar autoconhecimento, autoconfiança e autogestão para você ocupar o lugar que você quer, que você deseja, para além do que você merece, tá? Então não se assuste, a gente vai fazer bastante estímulo para mergulhar no teu autoconhecimento, bem como muita estratégia para alcançar resultado. Então é um mix de tudo. Fred, compartilha comigo, do que você quer se curar? Logo eu, né, Tati? Mas quando você estava falando do significado da palavra cura,
Eu acho muito interessante, porque minha cabeça está em uma paralela, né, para se dizer assim, porque eu acho que eu não tô, como que eu explico isso? Eu comecei o ano, né, com essa necessidade de me encontrar. Então, quando eu escuto a palavra cura, para mim é tipo origem, né, voltar para a origem. Inclusive, escutando a música, que é um exercício que eu venho fazendo desde o começo do ano, de passar tempo comigo mesma. E aí, escutando a música, é incrível ver como o meu corpo próprio, né, foi tipo relaxando e fazendo uns movimentos. Então, eu acho que do que eu quero me curar? Eu diria do grande peso que eu tenho, né? Olhar dos outros. Que eu tenho as ideias, eu organizo tudo, eu sou do planejamento, e na hora de fazer, tipo, poxa, o que que as pessoas vão pensar disso, né? O que que o outro vai ver disso? E quando você falou da questão de que a gente tem talentos que desperdiça, né? Eu sempre penso, cara, eu sou uma puta de uma poliglota, desculpa o palavrão, mas Falamos palavrão nessa mentoria, viu? Tá liberado, tá tranquilo. por ser uma mulher preta, da forma que a Ká falou, em como é uma coisa que eu, né, tipo assim, só quem sabe, sabe, e eu não, né, não tiro proveito tanto disso. Eu Uhum, acho que se teria uma coisa para curar, seria isso, né? Transformar isso, esse lugar que tem o olhar dos outros, né? Tirar esse lugar. uhum, muito bom. E você, Aline, me conta. Ai, tinha anotado duas coisas, mas tem uma outra que daí é o Tati, que vou precisar grita. sair, mas eu volto. Tá bom. É estar presente. Eu não tenho conseguido estar presente em nada ultimamente. Ou eu tô no passado ou eu tô no presente. O hoje virou uma grande névoa, Uhum, indo, sabe? Em questão de ser fazedora, de fazer as coisas, fazendo ainda N coisas. Mas eu não me sinto ali mais. Você Eu tá acho que ou no presente, ou no passado, ou no futuro, mas não no presente, é isso? sim, sim. E isso em todas as camadas, né? Lógico que no profissional, na hora de uma operação, você tem que estar ali. Mas é como se eu não estivesse realmente vivendo aquilo, entende? Você está É, vivendo aquilo de uma forma superficial que você não consegue sim, sequer sentir o que está acontecendo não, ali. não tenho me conectado, a isso. Uhum, Tipo, tá feliz com isso? Não sei. Tá triste com isso? Não sei. Tá tudo morno, entendeu? E é isso que eu tenho sentido, que eu não tô nem. Eu não tô aqui. Ou eu tô pensando o que eu tenho que resolver já aconteceu, o que eu tenho que mudar do que já aconteceu, uhum, ou projetando lá na frente o que eu quero, mas daí eu não consigo me mexer pra chegar também. uhum, É meio que isso, meio uma inércia, assim, entendeu? entendi. Não tem mais o brilho nos olhos. Tá. E você, Ive? Eu estava pensando um pouco nisso, tá falando, né, das muitas atividades, que já foi pior, hoje um pouco menos. Só que eu tenho muita coisa, enfim, já para fazer de lista de tarefas, digamos, e aí, mesmo com algum tipo de gestão, enfim, eu tenho essa dificuldade mesmo de, putz, eu preciso fazer, aí eu fico De talvez colocar foco. repassando aquilo, exato, colocar foco. Eu acho que tem um pouco daquilo que a Aline falou agora, que eu tava me sentindo assim, tipo, tudo com humor, não tava muito feliz com o que eu tava fazendo. Eu senti que essa semana começou a mudar um pouco isso. Então, já, enfim, né? Digamos que talvez esteja no processo De de cura, processo. porque me deu um insight de virar vegetariano ou talvez vegano.
E aí eu comecei a me conectar, uma coisa que eu fazia tempo que eu estava fazendo muito era de cozinhar mais, né? Então, Isso vai te dia trazer fazer vir pro compra na presente, né? Isso vai te trazer muito Exato, e presente. eu tenho sentido aos poucos, assim, já um pouco dessa conexão, mas uma coisa também que eu anotei aqui foi ter dificuldade em dizer não, porque isso, para mim, eu acho que me traz muito, quando vem propostas, de trabalho, ou mesmo outras coisas, mas falando de trabalho, e às vezes eu tô cheia, lotada de coisas, e eu ainda acho Quer que eu assumir consigo mais encaixar coisas. alguma coisa. Entendi. Eu sempre estou assumindo várias coisas, então, e eu Uhum. sinto que eu tenho essa dificuldade em dizer não, porque, não, isso vai ser bom para mim alguma coisa. Às vezes, depois eu fico assim, putz, mas não era tão bom assim, sabe? Eu deveria ter pensado Era melhor. a oportunidade disfarçada, né? Aquela coisa que não é oportunidade, mas é tão bonito, né? Que a gente acha que é. Exato. E você, Cá, me Sim. conta. Eu pensando aqui, né, na minha vulnerabilidade, né, o que eu preciso, aonde eu quero chegar. Quando eu fechei o olho, eu fiquei sentindo dor aqui atrás. E aí eu pensei, nossa, gente, eu tô precisando cuidar do meu corpo, eu tô precisando malhar, mas ao mesmo tempo, e aí eu coloquei aqui, né, que eu preciso parar com a fadiga, mas e autocobrança, mas eu me cobro de começar e voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo eu penso, eu preciso trabalhar. E aí eu fico com essa autocobrança de: "Ah, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar". E quando eu comecei a fechar o olho, eu já pensei no trabalho, tipo: "Nossa, eu preciso fazer tanta coisa". E é isso, e é só Aí você quer se acontecer. curar de quê? É uma lista grande aí, hein? Então, aí eu falo que eu quero me curar da fadiga, porque eu não tô trabalhando, porque eu não tô malhando, mas tem essa autocobrança por causa do trabalho, de: "Ah, eu posso malhar, porque eu preciso trabalhar, então se for para mim acordar cedo, eu preciso acordar cedo para trabalhar e não para malhar". E não tem o final do dia, não tem o limite para parar de trabalhar para poder malhar. Então é Então, muito na verdade, não é uma fadiga, né? O que tá é, rolando não. aí é a ideia de que você não, o seu tempo não é seu, que o seu tempo não deveria estar sendo dedicado para você, e sim para o trabalho, porque se você Uhum, não dedicar seu tempo ao trabalho, você não é merecedora desse descanso. Quem é você para estar malhando ou cuidando da uhum, alimentação ou da saúde e tal? Você precisa uhum, estar o tempo todo conectada com isso. E eu vou abrir um parêntese para reforçar também um outro pensamento, que é o pensamento da sobrevivência, que está presente em muitas de nós, né? E isso está, claro que a cobrança está ali também, mas eu acho que é muito um sentido de, cara, se eu não fizer isso, eu vou perder aquilo que eu estou conquistando, outra pessoa vai assumir o meu lugar, ou qualquer outra coisa pode acontecer que você não pode perder tempo, você não tem tempo a perder, você precisa o tempo inteiro estar ali, né, alimentando a sua rotina de atividades. Como se o nosso corpo não fosse uma máquina, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, Caio, eu acredito que nesse caso não seria fadiga, cansaço, é se uhum, curar dessa ideia de que você não merece descanso, né? uhum. Sim. E você, Paulo? Bom, eu preciso me curar do medo da escassez. Eu tenho um medo, um pânico da escassez, mas não é um pânico que me faz perder a minha vida, sabe? Tipo assim, vou ter que, vou ter que trabalhar o tempo todo, não posso parar, não posso parar, não posso parar, assim, né? Não é isso, é um medo da escassez, até mesmo quando eu estou fazendo dinheiro, ou quando eu estou abundante, eu fico com medo da mesma forma. Uhum. E eu quero me curar também do medo do sucesso, porque eu descobri que eu tenho medo de sucesso, e eu tenho medo de ser grande, medo das pessoas E me já é verem. Uma grandona, loucura hein? isso. E já é grandona, Pois hein? é, eu tenho medo disso. Eu te entendo. Anotando aqui tudo.
E aí, quando eu falo que queria trazer a ideia do carro, né? Do carro, ó, do corpo, que é uma máquina, eu me lembrei da história do carro da Karina, né? Quando a gente vai dirigir um carro, né? Se esse carro não tiver em todas as condições, tipo, não tiver abastecido, não tiver com as revisões em dia, né? Alguma coisa pode dar pau ali naquele carro e ele parar de funcionar, né? Um carro com pouco combustível, ele vai até. Talvez ele não consiga chegar no destino final, assim, né? Se esse destino for mais distante, ele pode parar na metade ali do caminho. Aí eu fico pensando, por que que o nosso corpo, a gente não acha que ele precisa de combustível? Qual é o combustível do seu corpo hoje? Porque cada pessoa é diferente, tá? Tem gente que precisa dormir 8 horas, outras pessoas precisam dormir menos e tá tudo bem. Então, nesse desplanejamento que a gente está fazendo aqui juntas, a gente está com foco em eliminar tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que danifica a nossa máquina, que é o nosso corpo. Então, provavelmente você está aí no começo do ano focada em planejar os seus projetos, os próximos passos, as metas e não sei o quê, as ações, o networking, os eventos e tal. A Karina até deu risada, né? Tô falando de você, né, Cá? Mas eu tô falando mesmo porque eu sei disso. Eu sei desse sentimento. E é um exercício constante de autoconhecimento, de realmente você ficar atenta a si mesma, de antes de começar a fazer isso, já está cansada só de pensar. Antes de você começar o planejamento, você precisa fazer um desplanejamento, ou seja, eliminar os excessos, simplificar para amplificar. Olha, a Ive falando de som, Ive, como é que funciona isso no som? Se tiver muitos sons misturados, é ruim, né? Não, e sem contar que quando tem muito som, um som pode anular o outro, né? E Na é verdade. assim, a gente está falando aqui de coisas que a gente já tem presente na nossa vida, não estou inventando a roda, né? Então, vamos simplificar para amplificar. Eu sempre falo muito sobre posicionamento, sobre reconhecimento profissional. Isso tudo é uma consequência de você entender quem você é e saber para onde você quer ir. Tá? Então, agora, esse exercício que a gente está fazendo aqui é para a gente entender. 2023 passou. Você tem os registros das experiências vividas por você ao longo do ano passado. Você sabe o que aconteceu no ano passado. Está presente aí na memória. Eu não quero ir muito para trás, não. Eu quero ir para o ano passado. O que aconteceu no ano passado que não faz o menor sentido se manter para 2024? Qual é o desplanejamento que você vai fazer nesse sentido? O que você vai eliminar de excesso? Vamos lá, hein? É na agenda de compromissos, nos relacionamentos, nas redes sociais. Será que tem alguém que está chegando para você ali de influência, que está botando a tua energia para baixo? Será que tem alguma pessoa ali na sua relação que você pode dosar mais essa relação porque te faz mal? Quais são as atividades que você tem feito e que não te faz bem, você sabe? É na alimentação. Com o que você tem se alimentado e você sabe que não te faz bem? Quais são os hábitos que você tem tido e que estão destruindo o seu corpo, a sua máquina? Porque a gente precisa entender, né, que nós alimentamos o nosso corpo físico de quê? De comida. O que a gente come faz a gente, né, manter a nossa química ali funcionando, mas também das emoções que a gente alimenta o nosso corpo emocional. Qual tipo de emoção que você está
alimentando? De onde é que vêm essas emoções que não são muito legais? Elas estão vindo do trabalho? Elas estão vindo de onde? Vamos começar a pensar sobre isso, tá? Se você já sabe que está com crise de ansiedade, está com processo depressivo, tem todas essas questões emocionais, psicológicas, o que você vai eliminar de excesso que aconteceu em 2023 para que isso não seja gatilho para você nesse ano novo? Conseguem perceber aí? Deu alguma... Teve alguma consciência de algo que você já possa trazer para o racional? Porque o que a gente está fazendo aqui? Você sabe o que é, você sente, você está sentindo o que que é. Mas a gente precisa trazer para o racional para a gente elaborar e isso fazer parte de ações concretas e objetivas que vão te levar para lugares diferentes do que você chegou no final de 2023. Tá fazendo sentido? Sim? Tá, Aline, para você? Boa. E aí? Me conta, quero saber tudo, ó, tudinho, nos detalhes. Já conseguiu aí fazer uma lista dos excessos? Sim? Aline, quer compartilhar? Eu coloquei primeira coisa, não olhar para mim. Eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que tirar. E o que que isso Quando significa? Seja objetiva, tá? Para você entender bem, bem aquele, como o exercício do propósito. Bem objetiva. O que que é? olhar só para o trabalho. Tá, Excesso de trabalho, excesso de performance no trabalho. tá. Mas aí o olhar para você significa fazer o quê? Passar a fazer o quê? Cuidar da saúde, cuidar de aparência, cuidar de relacionamentos, Uhum. que tudo acaba ficando em segundo plano. Tá. E o que que é fácil para E você colocar foco agora? Que só depende de você. eu acho que o mais fácil, porém mais difícil, sempre é a alimentação e atividade física, né? Uhum. É o primeiro fator que muda muito, que só depende da gente, mas a constância é meio difícil. Mas é a primeira coisa. Boa. Então, Principalmente o organismo inflamado, uhum. vai É. N coisas, né? E, gente, nessa questão de atividade física, eu tô obcecada com atividade física agora, porque eu tive em 2023 crise de ansiedade, tudo isso que a gente está conversando aqui, é disso que eu falo com você. Eu sei como é. Não é porque eu tô aqui, mentora linda, maravilhosa, que eu não passo por essas coisas. Eu sei como é. Mas eu sei também quais são as dinâmicas que mudam esse resultado, né? Eu tô muito focada com a questão de atividade, mas Tati, como é que você faz? É malhação, é fazer não sei o quê. É o que me dá prazer. É colocar o corpo em movimento. Se é caminhar, se é pegar ferro, se é correr na rua, se o que for, mas o seu corpo precisa estar em movimento. Para quê? O meu motivo, né? O meu motivo é envelhecer com saúde. Eu quero muito ser aquela velhinha dançante no samba. Meu sonho. Eu vejo aquela imagem, é a minha projeção, assim, de como é envelhecer, sabe? Eu quero ser aquela pessoa que desfruta de determinados ambientes sonoros de música que eu gosto muito, de dança. Eu quero ser essa pessoa. E para isso eu preciso cuidar do meu corpo agora. Então não é uma coisa de estética, porque uma coisa vai puxar a outra, né? Você fica melhor esteticamente, você fica mais feliz com você, mas não precisa ser isso, esse o motivo, porque senão fica aquela coisa da cobrança, né? De, e meu corpo não é tão assim assado como aquela outra pessoa. Por exemplo, eu vejo pessoas que dançam lindamente, 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 e eu olho para mim assim e falo, gente, eu não consigo nem
flexionar o joelho direito para ir até o chão, eu quero ir até o chão. Eu preciso colocar meu corpo em movimento, né? Então a gente precisa realmente entender o que é esse cuidar da saúde. E esse cuidar da saúde, ele pode ser e tem e precisa ser, né? Marcar consulta com a ginecologista ou uma clínica geral, enfim, fazer esse acompanhamento, né? Para que a gente possa ali realmente cuidar do nosso tempo. Que mais? Que mais que vocês colocaram aí de eliminação de excesso? Cá, me fala. Olha, eu coloquei, não consegui pensar em muita coisa, tá? Mas eu consegui colocar sobre amizade, que é um pouquinho do que a Ivy, ela falou, porque tem uns momentos da nossa vida que a gente vê que algumas amizades já não faz mais sentido pra gente, né? E principalmente quando a gente se reconhece como mulheres, como pessoa preta. Então tem lugares que não faz sentido. Então, para mim, hoje, ficar indo em sertanejo, para mim, não faz sentido. Não que eu não goste da música, gosto, Mas o mas não é um ambiente é público que eu me difícil. identifico. Uhum, Exatamente. Mas eu me identifico em ir para um samba fora do meu bairro. Não me uhum. identifico mais só ficar no meu bairro ouvindo funk e ficar na rua conversando. Me identifico em ir para outros lugares. Então, E tudo bem, né? Porque acaba me tem. afastando, sim, tudo bem. Uhum. Mas me afastar de alguns amizades que já não tem mais o mesmo gosto que o meu, né? E que nem tem mais os mesmos objetivos que o meu. Então, amizade é responsabilidade, porque ano passado eu me responsabilizei muito pela minha família, mas principalmente pelas minhas irmãs. E tem muito a ver com o carro, né? Porque eu comprei o carro, eu sempre falei, ah, eu comprei o carro para a família, comprei o carro para a família, e a família estava usando e eu não estava usando. E aí, quando eu comecei a tomar posse dele, e aí eu acabei, a minha irmã não estava muito satisfeita que eu estava pegando o carro e ela dirigiu com muita má vontade. Eu estava ali, o meu medo começando a dirigir, ela estava ali com a má vontade toda dela, a gente começou nela, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá, e eu bati, né? E aí carro, né? Eu vi que eu danifiquei, claro, né? Com um conjunto, algo que era meu, e enquanto o carro estava, ela estava com o carro alugado. Então ela conseguiu se virar, né? E eu, né, pagando R$ 9.000 sorrindo, mas aprendi que não dá para mim a conquista é minha, eu vou compartilhar, mas eu preciso dar limites, né? Não é que é Exatamente. só meu. É meu, mas preciso impor limites. Então, não me responsabilizar muito por elas, né? Então, não é porque elas querem ir ali, eu tenho que deixar de fazer o meu, de usar o meu para ficar impressando para elas. Muito Então, bem. essa Impor limites. responsabilidade Muito bom. tá. É. E Gostei. o foco no trabalho, né? Que é esse hiperfoco, mas é que também com o TDAH eu descobri isso, né? Então, de fevereiro até agosto eu estava com hiperfoco no Conecta K, e aí depois de agosto até os momentos eu tô com hiperfoco no trabalho. Então, equilibrar esses hiperfocos, porque E realmente eu tô sentindo muita falta. isso é Pode resolvido falar. com planejamento, né? Então, quando você coloca gente, quem tem questões de TDAH, né? Cara, todas essas coisas que colocam você ou a crise de ansiedade, enfim, déficit de atenção, a gente precisa de rotina, a gente precisa de boa alimentação, descanso e planejamento. É muito importante, cara. É muito importante você saber já o que que você vai fazer no mês de janeiro, Uhum, botar a sua agenda para funcionar, porque assim você não precisa, não se dá o trabalho, também isso serve para você, Ive, não se dá o trabalho de ficar pensando 1000 vezes a mesma coisa, porque acaba que você não consegue sair do lugar, né? Se você fica o tempo inteiro deixando a sua cabeça trazendo esses pensamentos que podiam estar anotados, planejados, com data, com hora para acontecer, né? Então, quanto uhum, mais você conseguir trazer rotina para o seu dia, rotina de atividade física, o cuidado com a saúde, enfim, né? O que seja, leitura, o que for
o que fizer sentido para você, né? Por exemplo, para mim, nossa, o ano passado, eu amo ler, eu tenho livros para todo lugar da minha casa, assim, espalhado. Amo. Ano passado eu quase não li nada. Por quê? Ah, porque não tem tempo. Mentira, eu tava na rede social. Agora tem Big Brother aí, né? Para enlouquecer a cabeça das pessoas, né? Então, quantas horas o povo fica lá atento, né? E eu não critico, não, porque eu tô, inclusive, participando de um grupo de comentaristas do Big Brother, que a minha amiga me botou lá e eu tô lá. Mas, porque para mim é interessante estudar comportamento, eu Sim. gosto disso, né? Uhum. Para mim é material de trabalho ali. Mas isso tira o tempo, a prioridade de coisas que são importantes para a gente. Se você não se organizar, vira uma grande bagunça, tá? Fala, Ive, por favor. Olha, anotei algumas coisas. Mas o que eu coloquei aqui também é diminuir compromissos de trabalhos, e eu acho que mais especificamente aqui, trabalhos de DJ que pagam mal. Eu coloquei assim, porque Porque tem alguns que às pagam bem, vezes né? e é aquilo das oportunidades que a gente estava falando. Eu sinto que assim. Isso é questão também de planejamento, mas é assim, às vezes eu tô, tipo, exausta, eu ainda tenho que tocar no final de semana e como eu não queria. Assim, eu adoro, mas eu não queria mais esse compromisso porque acaba sendo um trabalho e principalmente quando, putz, e eu nem vou ter uma devolução não é bem isso, né? Mas um retorno Um retorno. financeiro Uhum. que faça valer a pena, entendeu? Então, eu sinto que eu preciso diminuir esses compromissos de trabalho de que paga mal e que às vezes eu tipo, não coloquei ali no planejamento que, putz, olha, fiz isso aqui na semana, não tenho mais corpo para Sim, isso, sabe? energia. E é importante, talvez você já tenha isso, mas é legal reforçar, estabelecer qual é o mínimo, valor mínimo que Uhum, você sairia de casa para discotecar. Qual é o valor? Mas sim. é um valor mínimo, mas não é o valor que só paga deslocamento, não, por Que favor. vale a pena mesmo, exato. É o valor que vale a pena. Qual é esse valor que vale a pena? Chegou qualquer proposta que seja abaixo disso, a resposta qual é? Não, é não, É não exatamente. obrigada. E tudo bem, gente. E tudo Sim. bem. Porque se você não fizer isso, você não consegue escalar o seu tempo, que é a sua moeda mais valiosa, tá? O seu tempo Uhum, é a sua moeda mais valiosa. Se você não tiver atenta a isso, você não consegue desenvolver. Por isso, Cá, que eu falei para você, não é tão interessante você ter como meta fechar 50 atendimentos. Mais vale você pensar como eu posso agregar valor à minha consultoria para cobrar mais por ela e atender menos uhum, pessoas. Então, começa a pensar sobre isso, tá? Começa a pensar o que que eu posso agregar, ou simplesmente é direcionamento de público, divulgar em outros lugares que você não está divulgando ainda, né? Para que você possa reduzir a quantidade, intensificar, amplificar a qualidade e ser melhor remunerada por isso, tá? Eu gostaria muito de você atender 20 pessoas. Vamos lá, você já atendeu 20 pessoas, 26 pessoas lá, atender essas 26 pessoas nesse ano, cobrando, sei lá, o dobro, um pouco mais, uns 40% mais, por que não? Tá bem? Tá fazendo tá bom. sentido para vocês até aqui? Uhum. Sim. E Uma uma coisa vez. também, só Pode falar. para adicionar que Pode eu ia falar. falar, é que também que eu coloquei do ficar até tarde trabalhando, ou mesmo, enfim, assistindo. Às vezes é tipo assistindo, mas é só porque assim, eu já fiz tanta coisa num dia que eu falava, vou fazer uma coisinha para mim, só que eu já não tenho mais, tipo, eu preciso dormir, na verdade. E aí, por exemplo, eu tô criando espaço onde não tem espaço de tempo. Tipo, eu vou trabalhar aqui na madrugada, só que aí eu vou dormir 3 horas. Não tem como isso ser um trabalho, um espaço de tempo de trabalho. Então, Sim. eliminar também esse falso tempo. E é interessante que você
de novo, né? Olhando para a sua rotina e olhando para a quantidade de projetos que você tem que atuar todos os dias, você tem uma agenda organizada? Como é que tá isso? Então, tá mais ou menos. Tava mais, aí, tipo, só que assim, eu sinto que eu fiz um planejamento no final do ano. Então, quando começa com então, já era. Então, não, mas assim, eu fiz um planejamento no final do ano, que foi até um pouco da pessoa que tá ali no projeto. Isso já me ajudou muito, que eu acho que eu fiquei ansiosa no sentido de eu tenho muitas coisas para fazer, só que isso me deu mais visibilidade, porque eu coloquei datas e já colocando viabilidade do tipo, não, isso aqui eu não consigo, tal. Então, tentando, assim, um pouco tem a questão do prazo que é apertado, mas também fazendo já isso, pensando, não vou conseguir fazer nesse tempo aqui. Então, isso já me ajudou um pouco. Só que eu sinto, eu já fui melhor nisso, preciso refazer, assim, a minha rotina, porque, enfim, muitas coisas mudaram. Então, o que eu sinto, assim, as outras coisas que não é de trabalho, que é exercício físico. Antes eu gostava de manhã fazer yoga, não tenho feito. Então, as outras coisas que não são foco de trabalho, que tá bagunçado. Isso aí não tá realmente Eu acho numa que é coisa interessante planejada. colocar um mínimo possível, por exemplo. Se não dá para fazer todos os dias, quantas vezes na semana dá para fazer Uhum, atividade física? Qual é o melhor horário para que isso aconteça? uhum, Se você acordasse mais cedo e fizesse isso antes de começar o seu dia de trabalho, será que seria melhor? Ou é melhor para uhum. você fazer isso à noite, quando você chega, porque isso te dá uma baixada? Cada pessoa precisa analisar Sim, como funciona o próprio corpo. Eu, por exemplo, é. funciono muito melhor de manhã. Eu já acordo de manhã assim, uau, vamos lá. E aí, o que que eu Eu sou o comecei a contrário. fazer? Pois é. Eu comecei a acordar às 7 horas da manhã para estar pronta com a atividade física feita às 8h30, 9, 8h30, de 8h30 às 9 horas, eu estou tomando meu café tranquila. Fazendo o quê? O que eu quiser, olhando as Uhum, redes sociais, lendo um livro, o que eu quiser. Para mim funciona super uhum, bem, porque à noite, quando dá 10 horas da noite, eu já estou querendo dormir. Vou dormir? Não, por uhum. quê? Porque tem a série que eu gosto de assistir antes de dormir. Eu vou dormir mais tarde, mas Exato. já estou no meu ponto de Mas não é do energia. tipo 2 da manhã, sabe? Não, 3 da manhã, que eu tava fazendo isso. Por isso que aí eu é falei, tem que complicado. diminuir isso. Aí o corpo não vai aguentar. Uma hora vai O pedir a trabalho também, sabe? Uhum. Exatamente. Eu senti, inclusive, isso no Natal, que eu fiquei, acho que, doente por causa disso. Eu Tá, tava, assim, numa levada de, tipo, não descansar. o corpo vai pedir a conta, não adianta. Fala, cá. Uhum. Sim, eu também cheguei a mais ou menos umas 10 horas da noite, que aí eu já também parei de trabalhar, tomei banho, fiz comida. Aí 10 horas da noite eu quero poder mexer no Instagram, sabe? Só para ficar um pouquinho mais descontraída, só para ver Uhum, uns vidinhos bobos, só para sim. achar para dizer que é o meu momento. E aí tem momentos que eu tenho que, né, tipo, vai dar meia-noite, eu preciso ir para cama, eu fico, ai, eu gostaria de ter mais um tempinho, sabe? Eu não queria ir dormir agora. Eu percebi isso até essa semana. Mas aí, o que que você faz com esse tempo? Tá fazendo o quê? Tá ficando com mais tela? Porque tem isso também, viu, gente? A gente Então, mais pega, tela. pega o celular e aquilo não vai te deixar dormir. Então, É, e assim, gente, quantos anos você tem, Ivi? 35, né? Tá, você tá com quantos anos? 33. Migas, 30 a mais, 33. gatas. Nosso 30 mais. metabolismo não é mais um metabolismo de 20 anos, que a gente podia virar à noite e estava tudo bem. É, eu Eu nem lembro que, aguento. eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu ia, começava a sair na quinta-feira até domingo assim, ó. Dava aula às 7 horas da manhã, eu voltava do rolê às 6, parava num lugar, comia um negocinho e já ia pronta pro compromisso, que eu dava aula de yoga na época. E aí chegava lá na academia para dar aula às 7 horas da manhã. Maravilhosa. Hoje, de jeito nenhum que eu vou conseguir fazer isso. Então a gente precisa entender o nosso metabolismo e acolher isso, porque não vai melhorar. Só é ladeira abaixo essa coisa da necessidade de sono.
da quantidade de tempo para o descanso, para você metabolizar uma ressaca, né? Então, tudo isso precisa ser observado, validado e acolhido por você. Então, seja inteligente e crie uma rotina onde você possa ter mais saúde, porque você sem saúde não tem consultoria, não tem discotecagem, não tem nada que se sustente. Entendeu? Não tem. Então, uma vez que a gente tenha tomado consciência desses excessos, tiramos os excessos, aí sim você está pronta para fazer o seu planejamento. Porque a ideia de retirar os excessos é olhar para a sua agenda de compromissos, de tarefas, enfim, e ver que você tem espaço. Só que esse espaço estava sendo mal aproveitado. De que maneira você vai bolar aí uma estratégia e para algumas pessoas não funciona fazer estratégia de longo prazo, tipo, planejar um mês inteiro. Às vezes você precisa planejar uma semana. Para algumas pessoas, o dia seguinte. Então, todas as noites você pode se colocar num compromisso, coloca post-it ou coloca alarme no celular, o que funcionar para você. Vou planejar o dia seguinte. O que que eu tenho que fazer amanhã? Que eu não posso deixar de fazer amanhã. E aí, esse olhar ele precisa ser mais abrangente, né? Coisas para você, o seu tempo, porque se você não tiver na sua agenda, o planejamento tá furado. O que que você vai fazer por você? O que que não pode deixar de ser feito por você? E aí pode ser o que você quiser, tá? Qual é o resultado que eu quero alcançar nesse dia? Eu quero resolver 3 coisas principais. Quais são essas coisas? Às vezes é um telefonema que você está arrastando aí para resolver alguma coisa, algo burocrático que a gente sempre deixa para quando Deus quiser. Mas a ideia é que você pense em qual é o resultado para aquele dia, dentro daquilo que você se propõe, né? Claro, se você tiver uma facilidade com cumprir planejamentos, pode esticar isso, né? Eu fiz de um dia, tá dando certo, mas será que eu consigo fazer, olhar para frente, olhar mais uma semana? Aí você vai aumentando, até que você consiga ter um mês inteiro todo planejado e organizado. Maravilha. Mas respeite o seu ritmo de fazer as coisas acontecer, tá? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente já consegue olhar para frente. Olhamos para trás, vimos o que que não funciona. Agora sim, vamos olhar para frente. E nesse olhar para frente, eu gosto muito de estabelecer para esse ano qual é a palavra que vai traduzir o ano de 2024 para você em relação àquilo que você quer conquistar. Todos os anos eu coloco esse movimento, né, de colocar a palavra como um mantra. Eu falei, né, antes que eu gosto muito das coisas das palavras e eu me conecto muito com isso. Qual é a palavra do ano? O ano de 2023 para mim foi um ano de reconhecimento. E foi um ano que eu tive muito reconhecimento. Mas isso foi o quê? Caiu do céu? Não, senhora. Não caiu do céu. Eu tinha esse objetivo. Esse ano, não sei se vocês souberam, né? Eu botei lá. Eu botei no grupo o negócio do LinkedIn, que foi uma grande conquista para mim. Um grande selo mesmo de reconhecimento. Tati, isso aí serve para quê? Não sei ainda. Cá, depois você me conta. Depois eu Depois eu quero uma consultoria de LinkedIn Top Voice. Mas foi importante para mim, né? E isso foi graças às ações focadas mesmo nesse objetivo, tá? E aí, Cá, qual vai ser a palavra desse ano? Eu lembro que eu tinha anotado a palavra do ano passado num caderno que tá lá no meu armário da empresa. Depois eu vou lá lembrar da palavra, tá? Olha, ainda não parei para pensar na palavra.
Pensa muito o que você quer conquistar esse ano de 2024. A primeira palavra que vem na minha cabeça é organização. Acho que Organização. esse ano eu quero organizar mais os meus objetivos, me organizar mais para eu ter tempo para mim, me organizar mais para eu ter tempo para minha carreira, organizar mais para ter tempo para minha consultoria. Assim, nesse primeiro momento, essa palavra que me vem à cabeça. Tá. Organização. Contanto que você entenda o que ela representa para você, eu aceito essa palavra. Mas ela tem que ter Tá bom. significado para você, tá? Mas eu não estou satisfeita com essa palavra. Bom, Tá. Veja o que realmente é, tipo, putz, isso é o resultado que eu quero. Porque a organização, quando você fala de organização, para mim, não é o resultado, é o processo que vai te levar a um resultado. Mas tem que fazer sentido para você, tá? E você, Ive, tem uma palavra? Eu tô pensando que talvez seja saúde, porque eu tava pensando primeiro em tempo para mim, assim, e aí é isso, porque já faz desde o meio do ano passado que eu tô assim, não, preciso ir mais na academia, mas aí eu já pensei, não é que eu quero ir na academia, quero praticar mais exercício físico, já sei que no passado foi muito bom para mim, e quero focar mais, por exemplo, quero fazer aula de capoeira, que eu parei de fazer, aula de dança, então coisas que me trazem mais alegria. E eu acho que isso, de certa forma, está vinculado em saúde. E essa vibe que eu tô, do tipo, quero tirar, né? Acho que isso também tá lá nos excessos. Quero tirar a carne, né? Então, quero, tipo, ter uma alimentação mais saudável, né? Focar na alimentação mais saudável e diminuindo a carne, comendo mais verduras e legumes, fazer minha própria comida. Legal. E eu sou. E tem uma Tenho questão. que te dizer que acho ótimo, Ah, porque eu sou vegetariana há 17 anos. olha que legal. E E isso agora tudo foi porque eu uma assisti dica. um documentário. Uma dica para você. Se você quer se tornar Ah, vegetariana ou vegana é mais difícil acontecer, mas vegetariana, mais fácil. vegetariana, Uhum. você está falando de saúde, né? Não necessariamente ser vegetariana é ser uma pessoa saudável, porque tem Sim. coisas Uhum. maravilhosas e não carnívoras Uhum. que ferram com a nossa saúde. Então, tenha Uhum. foco justamente em comer Eu melhor, né? Exato. Sim, eu tô nesse foco da alimentação melhor. Uhum. Tanto que eu comprei bastante coisa para fazer em casa, porque eu percebi que fora de casa é isso, você acaba Vai não comendo comer. tão bem, a não ser que o lugar for vegetariano já, no restaurante. E olhe lá, porque se Porque é senão não tem restaurante. verduras, não tem. Não, e às vezes É, usa aquele negocinho de dar sabor, de glutamato monossódico. Tem coisas que, né, que não são de também. tanta qualidade quanto o que você consome em casa, né? Com atenção. Uhum. Mas e um Beleza. outro ponto só que eu tava pensando do tempo para mim também é porque eu vou mudar, assim, pelo menos está no meu planejamento, eu espero que no meio não já esteja na minha casa, que eu tenha me mudado. E aí, isso também, enfim, agora eu tô numa casa que eu tô morando sozinha, né? Porque meus pais separaram e voltaram. Então, eu acabei ficando agora. Mas tem um tempo também para eu sair daqui do apartamento. Mas basicamente, assim, é isso, né? Eu vou ter um lugar para mim. Então, eu acho que essa coisa, né, de estar mais voltada para mim também, de certa forma. Ok, Mas acho que a legal. saúde está ali no Que é foco. o seu foco de 2024. Muito bom. E aí, a gente já está chegando no final do nosso encontro de hoje. Eu queria só reforçar com vocês que se reconhecer imperfeita e vulnerável é corajoso, né? Mas é também uma fonte de coragem não se permitir afundar nessas vulnerabilidades. Então, da mesma forma, quando você, por exemplo, a Ká falou, né? Eu fui diagnosticada com TDAH. Ok, isso é parte de quem você é, mas isso não define quem você é, né? Então, para todas essas vulnerabilidades, que você tenha coragem de acolher essas vulnerabilidades, mas de entender que ela não define quem você é, tá?
E aí, eu quero finalizar esse encontro de hoje com vocês falando, né? Eu até perguntei já naquele formulário quem é que estava já atenta, como é que funciona o Notion. Vocês já usam o Notion, né? Cá também já. Já uso. Já usei com você. Tá. Então já tem a sua conta. Para usar o Notion, quem não tem ainda, ele é gratuito, ele precisa só abrir uma conta, né? Criar uma conta, e eu vou compartilhar um link, o link do acesso. Eu vou até compartilhar aqui com vocês já, para vocês ficar gravado aqui. Espera aí. Aqui. Aí tem o WhatsApp, aí tem tudo aqui, mas não tem o que eu preciso, né? Cadê? E eu fechei meu Notion. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Eu deixei tudo aqui, gente. Aí o que que acontece? Mexi em alguma coisa, tirei tudo do lugar. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou compartilhar esse template com vocês, tá? Ele funciona como um arquivo mesmo para as nossas aulas, para as coisas que a gente vai realizar aqui juntas, tá? Então, aqui nesse espaço, eu vou colocar todo o conteúdo em PDF que eu produzi, bem como alguns exercícios, enfim. Então, essa página do Notion vai funcionar mesmo como o nosso arquivo. Então, eu vou deixar também esse link lá na descrição do grupo do WhatsApp para vocês conseguirem acessar sempre, tá? Assim como já está também o link para a aula ao vivo. Então, aqui eu vou deixar isso também. Aqui na parte de conteúdo no Drive, quando você clica aqui, você vai para a parte de materiais. Eu vou deixar para vocês já os bônus que eu fiquei de compartilhar com vocês, os materiais que são em PDF. Esse aqui é o Planner de 2024, desenvolvido. Olha, depois eu quero feedback dos designers, né? Porque foi desenvolvido com carinho, assim, para vocês, que é a metodologia do Bullet Journal que eu gosto muito de usar, né? Então, eu desenvolvi o Planner Ousadas com essa metodologia que, para mim, funciona super bem, né? Então, depois vocês deem uma olhadinha. Aqui tem a parte de aniversário. Eu deixei dois formatos de arquivo aqui para vocês. Deixei o print, né, para você imprimir, para quem preferir imprimir. Cadê? Ai, gente, cliquei no lugar errado. E também deixei o digital, para quem tem iPad e quiser usar, tá? Então, tem esses dois aqui, o digital e o print. Tem também o e-book Potencialize Suas Habilidades, um e-book escrito por mim, Uau! com algumas dicas. É um livro pequenininho, que inclusive... Tá bem bonito, Tá bonito, né? Obrigada. inclusive. Eu sou Uhum. muito... Eu gosto muito das coisas bonitas, assim, visuais. Então, não sou designer, mas gostaria de ser. Acho que se eu não fosse mentora, eu Que dá seria designer. vontade, né? É. É que dá vontade de usar quando é bonito, né? É. E aí tem um resuminho de algumas coisas que a gente também trata, que a gente também fala aqui na mentoria. Além disso, além do planner do livro Potencialize, tem alguns outros bônus também. Eu vou até conferir aqui para eu não me perder, que são as mentorias individuais. Deixa eu interromper esse compartilhamento. São as mentorias, as duas mentorias individuais, né? Que nós vamos marcar, cada uma vai marcar no tempo que for confortável para si, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo na mentoria, você pode, se tem alguma situação que você quer mais foco, é só me chamar que a gente já combina. Tati, já posso marcar agora? Com certeza, quando você quiser, tá? Então, nós estaremos juntas nesse processo de mentoria até abril, até meados de abril, ali no dia 18, se eu não me engano. Claro que pode ter algum avanço para frente, se a gente precisar, de repente acontece alguma coisa, saúde e tal, e a gente precisa remarcar as nossas aulas, mas não acontece com frequência, tá? Eu gosto muito de cumprir os nossos combinados, porque eu sei que cada uma tem agenda para, né, para realizar os rolês. A imersão, protagonismo e carreira.
será também um bônus para vocês. A gente vai fazer um encontro com duração de 3 horas, das 9 ao meio-dia, podendo se esticar um pouquinho também. E a minha previsão é dia 16 de março, um sábado. Eu queria confirmar com vocês se é ok essa data para vocês ou não. Se alguém tiver alguma objeção com essa data, me avisa, porque a gente juntas aqui organizamos para que seja confortável para vocês, tá? A gente está falando aqui, Fred, da imersão, protagonismo e carreira, que é um dos bônus, tá? Para vocês. Que vai acontecer, a minha sugestão de data, 16 de março, das 9 ao meio-dia. E aí eu gostaria que vocês trouxessem o foco em carreira para essa imersão, né? Claro que a gente vai falar bastante sobre carreira aqui também na mentoria, mas eu quero que a gente coloque um foco bem forte nos seus passos de desenvolvimento aí na sua carreira, tá? Tati, eu sou empresária, eu sou empreendedora, sua carreira, né? Então, seu negócio, o seu destaque profissional, seu reconhecimento profissional, traga isso como objetivo. Certo? Então, os bônus são as 2 mentorias individuais, que vocês vão marcar comigo no momento que você achar melhor. Pode ser agora, pode ser ao longo aí dos nossos meses de mentoria. A imersão, protagonismo e carreira. O livro Potencialize, que está lá no Notion. Eu vou compartilhar todos os links com vocês para esse acesso. Fred, você já tem o Notion? Não, né? Eu vou mandar para você também as orientações para você ter uma conta lá, que vai funcionar como o nosso arquivo, estava falando com as meninas antes, tá? Qualquer dúvida eu tiro com você depois. O template plano de vida, que está lá no Notion também. Deixa eu compartilhar de novo aqui, para eu mostrar para vocês como é que funciona. Lá vai eu de novo para o Notion. Aqui. Esse é o Notion, tá? Que vai funcionar como nosso arquivinho. Aqui, como eu estava falando, a Fred não estava. Clicando aqui, você vai para o conteúdo de todos os PDFs que eu vou colocando lá. As gravações das aulas com link eu vou colocar aqui. Vocês podem assistir, reassistir as gravações das aulas, né? Que eu vou deixar aqui. Então, funciona como um grande junção dos nossos arquivos, para a gente não deixar esses arquivos soltos, tá? E aqui tem alguns exercícios que eu vou usar com vocês ao longo da mentoria. Outros tantos vão aparecer, como é o caso do exercício que eu vou deixar para vocês já, para agora. Quer dizer, para agora não, para vocês fazerem em casa, com tranquilidade, e a gente discutir ele no próximo encontro. Esse arquivo, ele está no Canva. Canva todo mundo tem, né? Sim? Fred também? Ah, Sim. Canva é uma maravilha. No Canva, o que a gente vai fazer? Eu vou passar esse link para vocês também, e vocês vão fazer uma cópia para o Canva de vocês, para vocês conseguirem editar direto lá, tá? Então, a primeira coisa a fazer, quando eu mandar esse link para você do PDI, vocês já fizeram PDI antes? Já? Karina, que é recrutadora, já faz e Já. manda os outros fazerem. E você, Ivi? Você já fez? Já fiz bem simples, já fiz. Bem simplinho, né? Fred, você já conhece essa metodologia de plano? Não sei. O plano de desenvolvimento individual, o PDI, é muito utilizado no ambiente corporativo para fazer essas avaliações de desenvolvimento de carreira. Mas, né, Ká? Fala aí, quer explicar mais sobre o PDI? É isso mesmo? Uhum, é isso mesmo. É isso, Para a né? gente fazer o nosso desenvolvimento de carreira. Então, a gente mapear os pontos que a gente quer se desenvolver e a gente fazer planos de ações para se desenvolver. Só que eu, como sou a pessoa que não acho que ninguém tem que fazer um plano por nós, nosso plano de desenvolvimento individual, somos nós que temos que ter o protagonismo, né? Então, se você é uma pessoa que trabalha numa empresa, numa organização, e tem lá o PDI, que algumas empresas já ouvi trabalhando assim, né? Ela diz o que a pessoa tem que desenvolver. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo.
Eu acredito muito num plano de desenvolvimento individual, onde você constrói o seu plano e apresenta esse plano para que a empresa, as lideranças possam apoiar, te dar suporte nesse plano, que sim, tem que estar conversando com os objetivos do lugar onde você está trabalhando, né? Óbvio. Mas o protagonismo nessa construção precisa ser seu, tá? Então, esse PDI que eu coloco aqui para vocês, você vai definir qual é a sua visão para os próximos 6 meses, 1 ano e 3 anos. Você vai resumir isso numa frase. Então, o meu objetivo em 6 meses é conquistar reconhecimento profissional, ou conquistar um cargo de gerente ou de líder. Ou eu quero em 6 meses estar trabalhando na área tal. Ok? Entendido aí? É a sua visão para os próximos 6 meses, 1 ano e 3 anos. Tati, que planejamento é esse só de curto prazo? Porque negócio de ficar com planejamento de 10, 50 anos, para mim é só gastar dedo escrevendo, né? Então, vamos fazer isso de maneira objetiva. Então, aqui você vai escrever qual é o seu cargo, qual a sua posição atual, as habilidades e experiências anteriores que você já teve, que podem te ajudar a alcançar esses objetivos. Quais são as oportunidades profissionais que você está enxergando no momento de hoje, né? Será que é uma oportunidade de negócio? Será que é uma oportunidade na carreira? Enfim, a depender se você é empreendedora ou se você é profissional CLT, você vai desenvolver isso no que faça sentido para você. Como é que você quer ser reconhecida? Quais são seus pontos fortes? Quais as habilidades que você precisa desenvolver? Quais são seus sonhos e ambições, pessoais e profissionais? Quais são seus maiores desafios? Quem são as suas principais referências hoje? Tati, a minha principal referência é minha mãe. Ok. Tati, a minha principal referência é a Michelle Obama. Maravilha, tá? Qual é a principal referência para você? Depois eu vou querer saber o porquê que essa pessoa é referência, tá? E aí você vai definir quais são as 3 metas mais importantes. E lembre que meta precisa te levar ao entendimento do que é que você vai fazer, do como você vai fazer e quando. Precisa ter prazo, precisa ter data para acontecer. Tá bem? Então, você vai definir aqui 3 metas. Por exemplo, se o meu objetivo é ser reconhecida como consultora de diversidade e inclusão, eu preciso me posicionar em todas as redes até, sei lá, amanhã, que é meu prazo, vamos colocar assim, para que isso esteja visível para mais pessoas. Essa pode ser uma meta, né? A outra meta, por exemplo, eu quero ter um aumento de salário. Então, para você aumentar o salário, você precisa o quê? Primeiro, conversar com a sua liderança ou, né, expor isso, né, de alguma maneira. Então, você precisa ou adquirir alguma habilidade, por exemplo, né? Entenderam aí? 3 metas onde você possa definir o que você vai fazer, o como você vai fazer e quando ela vai acontecer. E quais são as ações, quais são os passos que você vai precisar dar dentro desse prazo de 6 meses, ou de 1 ano, ou de 3 anos. Certo? Então, para cada uma dessas metas, você vai destrinchar em quais são os próximos passos. Tati, qual é o objetivo? Quando eu terminar isso aqui, qual é o próximo passo? É você ter o entendimento de para onde você vai caminhar, para onde você vai direcionar a tua energia dentro desse contexto que a gente está trabalhando aqui. É muito importante que quando você for preencher o plano de desenvolvimento individual, que você pense no objetivo profissional que você quer desenvolver, mas não só isso, tá?
que você tenha também metas que digam respeito ao seu desenvolvimento, né, pessoal, individual também. Beleza? Combinado? Dúvidas? Fred tá caladinha? Sim? Tá tudo certo. Fazendo sentido? Joia. Então, eu vou compartilhar todo esse material com vocês para que vocês possam estar em produção, em movimento, nesses próximos 15 dias, tá? Tati, a gente só vai se falar daqui a 15 dias? De jeito nenhum. Porque a mentoria Ousadas, ela é uma mentoria em grupo, mas o meu acompanhamento é super personalizado. Então, eu estarei na sua cola. Se acostumem com isso, tá? Se acostumem de vez em quando receber uma mensagem minha. E aí, como é que tá tal coisa? Como é que tá tal relacionamento? Eu lembro das coisas e anoto também, tá? A memória já foi melhor um dia, mas eu tenho lugar para anotar. Então, saiba que vocês podem contar comigo e me acessar quando vocês precisarem. Se eu demorar de responder, é porque eu estou fazendo alguma atividade, mas assim que eu tiver uma brecha para responder de maneira, né, profunda, porque eu não gosto dessas coisas, dessas respostas, tipo, ah, faz assim. Não. Eu gosto de responder com profundidade. Então, assim que eu puder, eu já entro em contato contigo. Beleza? Foi útil esse encontro de hoje para vocês? Sim? Aí eu Super, Master. queria que você me dissesse em uma palavra. O que eu falei que eu gosto de palavra, eu falei, né? O que representou para você esse encontro de hoje? Me resuma em uma palavra. Uma de cada vez, A sinto minha seria muito. rede. Hã? A minha seria rede. Rede, amo. Para mim é recomeço. Recomeço, Eu acho que foco. foco. A minha é felicidade. Que feliz que eu tô de estar aqui com vocês. Saiba que eu estou completamente entregue, completamente presente para o que você precisar, não só para as temáticas da mentoria. De verdade, esse é um espaço seguro, inclusive, é muito importante que a gente assuma o compromisso de não levar para fora aquilo que a gente faz aqui, que a gente discute aqui, né? Não, nem só. Eu sei que coisas pessoais a gente já cuida para que isso não aconteça, mas às vezes a gente fala o nome de uma empresa, qualquer coisa que for relacionada a isso, vamos manter aqui é o cone do respeito, né, desse foco realmente no grupo. Por que que isso é importante? Para que a gente se sinta confortável para compartilhar qualquer coisa. Todas as gravações, elas são disponibilizadas exclusivamente para que vocês possam rever esse conteúdo durante o período da mentoria. Mas tem momentos que a gente vai falar de coisas muito profundas e pessoais que eu não vou gravar. Eu estou gravando esse primeiro hoje porque, né, vocês podem querer ver depois e tal, mas se eu sentir que a temática está indo muito profundo, com temas muito profundos, eu não vou gravar para preservar a individualidade de vocês, tá? Mas saibam que esse conteúdo não é utilizado por mim para mais nada, a não ser para compartilhar com vocês e vocês conseguirem, assim, no momento que alguém falta, a mentoria poder acompanhar o conteúdo, tá bem? E uma outra coisa que eu quero falar antes da gente finalizar é que a mentoria ela funciona num processo de aconselhamento, mas também como uma consultoria, ou seja, trazendo exercícios e temáticas onde vocês vão trabalhar mesmo, colocar a mão na massa, mas também como palestras. Às vezes eu vou trazer conteúdos mesmo para vocês seguirem e acompanharem, tá? Conteúdos expositivos. Então é isso por hoje. Cumprimos aí o nosso tempo. Um beijo para cada uma de vocês e nos vemos em breve, né? Beijo, Tati. Beijo.
Boa Beijo, noite. Fred. Tchau, tchau. Tchau.